estávamos a conversar aqui sobre a Terra e da maneira como vim aqui parar. Independentemente dos GPS ou assim, acho que normalmente há sempre uma atração magnética por sítios escôndidos, não é? Não é evidente estarmos aqui. E depois é como entrar numa caverna que tem, segundo me parece, várias fases Sim. da vida, não é? Será assim? São várias fases. Eu estou aqui há sensivelmente 10 anos neste espaço, mas várias das peças que estão aqui já vêm do ateliê anterior, em casa dos meus pais, alguns também do tempo da faculdade. Esta casa também era da minha bisavó, por isso também há pequenos detalhes que eu reconheço e que eu fiz questão que permanecessem. Curioso, e reidentifica-se, não é? Sim. O local. E tem muita memória, isto intuitivamente, não é? Sim, eu tenho pena de não ter conseguido deixar o espaço como ele era quando eu cheguei cá. Mas Também é uma questão de conforto às vezes. sim, Não é? a questão do conforto, a questão da cota também para trabalhar era muito pequena. O espaço onde estamos eram os antigos corrais da casa da minha bisavó. E agora tem o seu mezanine, não Tem é? a mezanine, sim. Que também não é assim algo que eu tenha sugerido ou pensado sem ter uma referência. O espaço superior do antigo espaço que aqui estava era o espaço de secagem do milho, por isso já tínhamos aqui dois espaços diferentes E de as trabalho. personagens provavelmente são gente de uma terra aqui perto, ou então pelo menos idealizada, não é? São sempre figuras que eu tive a oportunidade de conhecer. Algumas Elas identificam-se? Chegaram a ver? identificam-se, sim, já fiz questão de trazer ao ateliê ou então levar junto delas os trabalhos que faço, o palco que lhes dou. É uma surpresa. Sim. A primeira surpresa que eu tive com as personagens que pintei, que foi a série das Três Marias, eram três amigas da mesma idade, praticamente, que andavam sempre juntas, iam lanchar a uma padaria quase todos os dias e a determinada altura eu interesso muito por aquele registro de convívio e de animação e de companheirismo que existia nelas e faço uma série de trabalhos sobre elas e a partir de fotografia, no próprio espaço delas. E quando elas viram o resultado, reconheceram algumas das suas características, mas também encontraram muitas das minhas visualizações sobre as dinâmicas delas. Porque há sempre muito afeto, não é? Sim. É uma pintura de toque, não é? O mais difícil para mim é É quente. quando me fazem uma encomenda e eu nunca estive próxima daquela pessoa. Não, é difícil pintar só a partir de fotografia. Mesmo pintando a partir de fotografia, eu preciso de conhecer as pessoas, ou pelo menos ter criado com elas alguma ligação. E há pessoas que se escondem, é engraçado. Há ali uma certa timidez, não é? Nós temos isso, nós expomos, Sim, mas também temos vários constrangimentos. Nós estamos a fazer isso com a câmara também, de certa maneira, não é? Nesta fase da conversa acho que ainda estamos escondidos, não é? É verdade.
E é muita gente? Sim, São grupos em ação, não é? De gente a interagir? eu desde muito pequena, e ainda hoje, a questão de ir às festas, sei lá, ir a Viana, Aqui tem um ambiente de festa. ir a Barcelos, ir a uma peça de teatro, até mesmo a questão de fazer parte de uma procissão. Cria uma série de narrativas e de imagens que depois eu preciso de as trazer para o ateliê e que, de certa forma, me acompanham depois na construção de muitos dos meus trabalhos. Eu, neste momento, ainda estou imbuído do espírito de procissão, porque estive há 2 dias numa delas ali no meu Senhor de Matosinhos, em que participei com a banda filarmónica local. Eu gosto muito Portanto, dessas. tem sempre aqueles percursos, tocar no coreto, ir lá abaixo com o Santo Omar, não é? O Senhor do Padrão, depois voltar, depois vou regressar ao coreto. Toda aquela festa é cansativa para os músicos e para as pessoas, também exige muito delas. Sim, Exige. E estas festas assim mais... mas elas acabam por ser sempre... De muito convívio e... Sim. É um encontro que se cria entre as pessoas E por visto, nesta zona, também um dos nossos queridos entrevistados também costuma fazer aqui uma festa na zona, a Senhora das Neves, não é? A simplicidade com que ele faz e a forma como convida os colegas e como recebe o Paulo Neves é sem dúvida uma referência. Só me deparei à chegada pela proximidade. E, no entanto, são estilos muito, muito diferentes, tanto me é dado... Eu estou com uma curiosidade sobrenatural sobre a utilização do azulejo, porque não é muito... O meu trabalho sobre... Não é muito comum, não é? Sobre... Quer dizer, as tintas são diferentes, ou não? É diferente, mas se esquecermos aquela quadrícula, do brilho quase que entendemos que a pincelada, a expressão, está mesmo muito próxima. Há um lado de puzzle que até pode ser abstraído. Eu tive, durante o meu período de licenciatura várias disciplinas. Sim. Tive desenho, oficina de artes, pintura cerâmica, vitral. Pronto, e o ateliê de pintura cerâmica foi uma surpresa. Às vezes não nos damos conta de que estas coisas se aprendem mesmo. Não, foi um trabalho quase cientista, Parece porque bem. o facto de estar a pintar com óxidos, com pigmentos que estão com determinada apresentação e depois da cozedura aparecem com outra, fez com que eu ficasse muito agarrada ao ateliê de pintura cerâmica. E depois também por sugestão do meu professor, o Valdemar Santos, comecei a trazer a figuração e a paleta e a própria expressão que eu tinha já em curso no ateliê de pintura. É uma técnica que exige um bocadinho mais pelo seu processo, é necessário outras condições, o facto de termos que cozer, que vidrar. Eu, por exemplo, no meu ateliê não tenho esses recursos, mas sempre que passo por algum espaço, quer pela árvore, quer por escolas onde temos a mufla, eu aproveito sempre para dar outra vez um bocadinho de mim a estas bases. Mesmo os quadros, eles são grandes, são volumosos. É difícil passar da micro pintura, digamos, para no início... conceber um espaço. Isto eu pergunto da maneira mais amadora possível, porque eu creio que se alguma vez tentasse pintar, o mais difícil era
organizar, digamos, uma pintura daquela dimensão. Olharia primeiro para uma quadrícula pequena e tal. Depois juntar os elementos seria muito difícil, mas isso é da limitação da minha, da minha perspectiva. As telas... E é curioso reconhecer ali um objeto, estou a ver ali uma cabeça de lagarto também. Sim. É frequente ter os elementos que aparecem nas telas no ateliê também. Eu já vi sempre... também uma obra com uma espécie de um tutu de bailarina, não é? Sim, foi para uma série de fotografias que eu fiz para uma homenagem à Helena de Almeida. Teve na Bienal de Cerveira, também a fotografia, apesar de não estar aqui assim visível, também tem surgido no meu trabalho. Aquele tecido que ali está não é nada mais do que uma das partes do meu vestido de casamento, que depois da festa salta logo para este espaço, assim como o vestido. Tem uma reutilização. Tem uma reutilização e começam a aparecer nos meus trabalhos. As mulheres mais prudentes não fazem o vestido só para um dia, não é? Isso dizia-me a minha mãe também. Não, eu quero um vestido que depois possa vir a utilizar noutra circunstância. Ele foi aparecendo em vários trabalhos. E aplicar. O meu fato de noivo também, pensando bem. Também já fiz espetáculos com o meu fato de noivo. Sim, faz todo sentido. Os sapatos também andam por aí, pois. Já foram pintados, sarapintados. É com muita frequência que eu trago... Muita cor e muita presença feminina forte, acho eu. Sim, as mulheres acompanham-me. E são também uma grande referência para mim. No entanto, os elementos masculinos também vão surgindo. E os meus filhos, sobretudo, desde muito cedo começaram a aparecer nos trabalhos. Eu ia dizer a palavra aparecer mesmo. E a participar ativamente neles também. O trabalho que estamos a ver tem sugestões de desenhos originais do meu filho mais novo, o Tomé. Os originais estão colados na parede. E na construção do trabalho, à medida que eu vou contando a história, eu vou abrindo gavetas, retirando memórias e acrescentando elementos à composição. Até na própria tela há a intervenção do Tomé. Ele participou mesmo, ele fez o desenho. Não é que ele se sinta muito à vontade a fazer isso, mas como eu o convido muitas vezes a estar comigo no ateliê e acompanho o trabalho dele, depois também faço questão... Os pais às vezes obrigam também, não é? Sim, sim. Ele diz isso. Tu já deste conta que me estás a obrigar a fazer uma coisa que eu não quero? Mas depois ele fica feliz e no dia em que é apresentado então, o trabalho ele também... É uma coisa que ele não sabe que quer, não é? Eu creio que sim. Mas é bonito vê-lo a participar e depois a senti-lo feliz, mas ao mesmo tempo com algum constrangimento e até mesmo a verbalizar que está a desvalorizar. Tu não sabes, mas talvez esteja a desvalorizar o teu trabalho. Como se isso tivesse importância. Exatamente. Não tem. Eu gosto de sentir a presença dos meus filhos. Sim, porque há atos artísticos que são muito separados, seja das emoções exteriores ou das famílias, não é? Eu gosto mesmo que eles... que entra em solidão total, não é? Sim. Eu já tive fases chamada assim. Solitude, não é? Como diria o Fernando Rocha. Não sei se conhece o Fernando Rocha. Não, eu já tive períodos assim, em que realmente não estava a conseguir conciliar o espaço do ateliê e as minhas ideias e aquilo que eu pretendia. Este tornou-se um espaço
de família, mesmo que eles não estejam, não é? Sim, sim. E isso agrada-me mais do que o espaço. Exatamente, a pintura que pinta sozinha, de si para si, Sim, à espera da sua iluminação. Mas são de facto pinturas muito fortes e com uma força muito variada, digamos, muito leguminosa por vezes, outras vezes é mesmo muito doméstica sim. e é muito interior, acho que tem muito interior. Eu preciso de. Eu preciso mesmo de pintar coisas que eu estou a sentir, ou eu não consigo só estar a pintar porque tenho uma exposição programada. E então a questão de encontrar pretextos para manter o ritmo de trabalho, se for um ato em que o foco vive só daquilo que acontece aqui Pragmático, dentro, não é? Sim. fica muito desconsolado, sem graça nenhuma. Eu preciso mesmo de ser uma intrusa em algumas festas, em participar em alguns convívios, mesmo que às vezes eu me sinta um bocado deslocada. No entanto, acaba por trazer conteúdo e motivação para o trabalho que depois eu... Por outro lado, as pinturas também têm essa função, não é? Elas também são intrusas, às vezes não... Exatamente. Não é? Sim. E será que acertam sempre no local em que são expostas? Não há conflito às vezes, até pelo tamanho, não é? Pois o tamanho é sempre uma... É um dilema. É um dilema, quer do transporte, quer depois de encontrar o espaço justo para cada um deles. Depois a questão de se querer aquele trabalho próximo, mas o espaço não conseguir abraçá-lo. Mas tem sido poucas as vezes em que... Achei muito interessante também um esboço que vimos ali atrás e se calhar depois aparecerá noutra circunstância. A maneira quase de... que é muito próxima daquela arte do push-up, daqueles livros que se abrem, que as coisas aparecem, ou então com as janelinhas. Havia umas janelinhas... Nos livros infantis em que... Exatamente, em que... Quase vamos à descoberta de Exatamente. qualquer coisa. Sim, são... Eu gostava muito desse joguinho na infância. Havia um jogo natalício que se abria as janelas e havia um prémio, um chocolate ou qualquer coisa. E aqui remeteu-me muito para essa... Mas com pessoas. Descobrir pessoas atrás das janelas. Porque foi um bocado o que aconteceu relativamente ao trabalho que está a falar. Eu estive um mês na aldeia de Campos, em Vieira do Minho, que é uma aldeia com pouquíssimas pessoas neste momento, e o entrar naquele espaço e andar à procura das pessoas nas várias casas que ainda existem, sem saber se estão ou não habitadas, abrir as portinhas foi um bocadinho bater à porta em medo e ao mesmo tempo, sem estar a contar, encontrar alguém e depois procurar ficar ali a descobrir como é que era algo que já não existe, mas que permanece vivo na cabeça e no coração de muitos daqueles habitantes, ou de alguns daqueles habitantes, que também já estão numa fase de vida, eu diria um bocadinho mais lenta, e onde, eu não quero dizer a solidão, mas o desapego à terra os coloca ali numa situação de isolamento. De isolamento. Pronto. E estar com eles... Mas
nestas pinturas as pessoas ainda respiram por si, não é? Sim. Têm vida e têm E eles um também, espaço. procurando encontrar A energia ainda lá referências, está, não é? a energia está, a alegria daqueles momentos, a vontade do mês de agosto, Sim, porque é sim. sempre o regressar a casa. Serem visitadas e ver festa. Sim, exalta outra vez dinâmicas que parecem esquecidas, mas que de repente estão lá. E há algum toque que ainda marque as origens? Eu creio que a Elizabeth veio Eu vim da Venezuela, da Venezuela. sim. Esta bicharada pode ser um bocado assim também, não é? Há quem fale da paleta, a bicharada. O lagarto também, Tem não é? alguns As trabalhos iguanas, não é? onde aparecem os pássaros tropicais que existiam à solta dentro da nossa casa, comiam connosco à mesa. Mas também já tem muito daqui. Eu vim com 7 anos Pois e acho que já essas memórias estou... desvanecem-se e Sim, apanha-se mais. lá vem uma outra situação, o cheiro da terra molhada, agora mais nesta fase de julho, agosto, setembro, mas sei lá, a cultura portuguesa já começa, até mesmo os figurinos das minhas personagens já não têm muito a ver com as mulheres de lá. Pois. A questão dos aventais, até mesmo a estrutura física destas mulheres é bem diferente. É, não é? É. Há uma outra resistência. E de início é difícil, porque que é uma arte que não é assim tão económica quanto possível, Sim. não é? Tem que se investir um bocadinho em O facto materiais. de não se ter a mesada, Escalas, porque não é? acabamos Pois. o curso e de repente estar em ateliê sem aquela coisa do temos de ir às compras. Um bocado como aos dentistas também. Tem que arranjar um consultório e a Não. maquinaria, não é? É. Enquanto os restinhos de tela, tinta e andavam por ali, a coisa, a pessoa ainda está, Sente-se segura, não é? sente-se Pois. segura. Depois é preciso começar a encontrar saídas, Os materiais e aplicá-los bem. sim, e ter retorno, porque senão parece um capricho Exatamente. e não é um capricho, é Para muito muita mais gente, do que isso. muita gente, às vezes é um capricho, não é? Já não vão pintando e tal. É. E depois, quando temos uma família que tem também uma dinâmica de trabalho de bastante entrega, com horários também bastante longos, sem momentos de lazer, é difícil criar aqui Esta descontração quase. esta não é? descontração. Uma pessoa sente-se quase em... Em contra... Sim, em contracorrente. Contracorrente. Verdade. E eu precisei de começar a procurar galerias Afirmar, pois. e a questão de talvez dar aulas fosse uma possibilidade, até mesmo para depois encontrar novamente um espaço onde os horários voltam a ser os meus horários, onde a casa não precisa de ser a casa dos nossos pais, porque ter um ateliê com as condições que eu tinha não é só querer sair dali. Era só um espacinho, não é? Ali, Não é fácil. E então eu começo a criar também fazer outra gestão dos meus dias. Trabalhar no ateliê, procurar ter... O ateliê é importante porque, neste caso, as pinturas crescem também. E é onde Tem o seu reunimos espaço. muitas ideias e onde vamos acondicionando muitos materiais, muitas relíquias. É o nosso espaço.
É um espaço cheio de cor, também. E não é só de cor, é também de ações. Pois, eu calculo que durante a noite esta gente mexe toda também. Suspeito que não ficam São raras as imoralizados. vezes em que eu saio de casa sem abrir a porta do ateliê para perceber onde é que estão as coisas. Sim, Se continuam no mesmo sítio, estão ali ou se resolveram. há essa suspeita porque há uma expectativa e eu noto que são personagens que estão muito a observar também cá para fora. Acontece isso. É difícil. Digamos, se entrasse aqui com uma lanterna na Durante a escuridão noite. total era capaz de ter algumas surpresas, não é? Dos olhares estarem para um lado e para o outro. Então, os bonecos que andam por aqui muitas Exatamente, vezes à também. solta e que ficam esquecidos, também. Tem ali um quadro, um espelho que é uma gravura interessante, aquele redondo. E por trás dele também há outra imagem. É um trabalho que está trabalhado dos dois lados. Ah, sim? Sim. E não sei de qual gosto mais, também. Foi o primeiro, deu origem depois ao segundo, porque não tinha dado certo, então é uma questão de reutilizar o material. Mas E o depois, verso, entretanto, o verso talvez esteja mais interessante. mais ainda. interessante. Dou comigo a rodar aquela peça. Acontece. Ah, pois. Temos É um menino que está triste. É o bem querer ou o mal querer, não sei. E depois a menina em frente ao espelho. que é uma passagem assustadora para outra dimensão. Já muita gente o diz, não é? Quem vive do outro lado do espelho. E eu muitas vezes nas minhas peças também faço essa análise. Aquela era interessante até se fosse reversível, não é? Se girasse. Quando vou a exposições e os trabalhos não estão colocados sobre a parede, mas do Sim. lado, lembro-me muitas vezes desta peça. Depois de entrar neste mundo, no que parece um pequeníssimo universo, às vezes damos-nos conta de que o resto do mundo lá fora é mesmo assim e é todo assim. Acho que é um amparo e uma presença e uma força entre as personagens que é muito. Se fosse em francês eu chamaria rassurant, mas como não gosto muito de utilizar as palavras francesas, e que é acolhedor. Não, eu pinto aquilo que eu vejo. E ainda que às vezes pareçam assim ambientes um bocadinho surreais ou muito confusos e improváveis, a verdade é que de uma maneira ou de outra eu já passei por sítios ou espaços, ou já estive em momentos em que o ambiente de casa esteve assim, ou as pessoas se encontravam naquele estado de espírito. E este mundo não está nada mal. Ainda bem, então. Pelo menos estão apaziguados Sim. e estão à espera também Era a palavra que me estava a ocorrer. Eu gosto de antecipar a palavra que vou ouvir. Era a palavra espera. à espera. Estamos à espera.